Hoje no SNTV nós vamos falar mais uma vez sobre aspectos do estilo de vida cristão adventista. E a nossa conversa hoje vai ser a respeito de ambientes, principalmente a questão do ambiente de cinema. Será que é adequado ir ao cinema ou não? Será que o ambiente influencia ou somente o conteúdo do filme? Quem conversa conosco é o Dr. Luigi Braga, ele que é advogado, diretor sul-americano da área jurídica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dr. Luigi, qual é a sua avaliação em relação ao ambiente que as pessoas frequentam, principalmente cristãos? O que você tem a dizer em relação a isso dentro da sua experiência pessoal? Interessante essa pergunta, Felipe, porque falando da orientação que a igreja nos dá sobre isso, é incrível a igreja falar sobre isso. Não só a minha experiência, mas eu tive um conflito com a Igreja Adventista quando eu tive esse primeiro contato, no sentido de que a igreja falava dessas questões de ambientes. Então, eu aceitava bem a questão da orientação religiosa, eu aceitava bem a questão das doutrinas, mas eu tive dificuldade no primeiro momento com relação ao ambiente, principalmente com relação ao cinema. Eu achava um grande paradoxo, por exemplo, uma igreja tão intelectual, tão racional, que busca tanta inteligência e uma análise profunda dos itens bíblicos, do comportamento humano, me dá uma orientação no sentido de que eu não deveria ir ao cinema. E essa orientação ela não vinha carregada de muitas informações. Acredito até que, naquele momento, os nossos pioneiros não tinham tanta orientação para dar nesse sentido. E aquilo, eu fui crescendo dentro da igreja, crescendo dentro da minha maturidade como membro recém-convertido, mas rejeitando esse ponto. Até que, num dado momento da minha carreira como advogado, eu fui contratado por uma rede de cinemas. E nessa contratação, a minha função era exatamente defender o cinema. Então, eu tive acesso a uma série de documentos, que aqui eu vou falar para você só de uma forma resumida, nós não temos muito tempo para isso, mas esse documento mudou totalmente a minha visão, porque ele falava exatamente do poder de influência que o cinema tem, comparando com outros meios de comunicação, em massa, principalmente a música, a televisão, o papel, a forma escrita e o cinema. E foi incrível ver que a nossa capacidade de defesa diante do que é exibido no cinema, é 10, às vezes 20 vezes menor do que a nossa capacidade de defesa, até mesmo do que acontece na televisão. Então, isso mudou totalmente a minha concepção e me fez valorizar a orientação dos nossos pioneiros. Porque, veja, eu achava que sabia e que tinha segurança. E, de repente, eu me deparo com uma situação que demonstrou uma segurança dos escritos antigos da igreja, em detrimento da minha suposta inteligência para lidar com essas coisas. E veja, os antigos não significa que os ensinamentos antigos são ensinamentos velhos. Muito pelo contrário. Não é pelo fato de serem antigos que eles não têm um valor hoje. E eu descobri isso na prática. Imagina, eu não quis acreditar na orientação passada pelos antigos da igreja e achava que eu tinha a solução. E, de repente, eu precisei ao ser contratado para trabalhar na defesa, descobrir que a verdadeira orientação que estava por trás sempre esteve certa. Sempre eu tive a segurança ao meu lado, dado pela igreja, e não quis aceitar, e não quis me sujeitar a ela. E aí a gente acaba ficando num assunto de fronteira, né? A igreja nos convida a avançar no assunto religião e a gente fica na fronteira. Vou para esse lugar ou não vou para esse lugar? Uso determinadas coisas ou não uso determinadas coisas? E a gente nunca consegue experimentar a plenitude. Então, esses locais, eles servem para, muitas vezes, nos desviar dessa religião profunda, de vivenciar esse outro momento. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com os lugares que nós frequentamos. E, em destaque, nessa entrevista, muito cuidado com o cinema, dada a influência que ele tem sobre o nosso consciente e, o pior, sobre o nosso subconsciente. Diante disso, você teria algum conselho, alguma orientação para dar a um jovem que, de repente, está em dúvida, não sabe se vai ou não vai ao cinema, acha que o problema é apenas o conteúdo, ou seja, o filme, o tipo de filme que ele vê? Que orientação você daria a esse jovem? Primeiro, Felipe, eu tenho uma certeza científica que o problema não é o filme. Eu tenho uma certeza científica de que o problema pleno é o local. Eu não estou dizendo para você que você vai assistir um filme ruim na televisão da sua casa e aquilo não vai provocar uma influência ruim. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no cinema essa influência ela é maximizada, ela é otimizada. É isso que eu estou lhe dizendo. E a recomendação é clara. Primeiro que você não vá. E confie
nos escritos e na orientação que a igreja, os nossos pioneiros, com base na Bíblia, nos deram no passado e está em vigência hoje. Agora, se você for, viva essa experiência com consciência. Olhe bem como vai ficar o seu humor antes e depois. Olhe bem como vai ser o seu estado de espírito antes e depois. Olhe bem como vai ficar, se você vai sair triste, se você vai sair alegre de acordo com o que está sendo passado na tela. Preste bem atenção numa sensação que você vai ter quando você sair da sala de exibição e cair num corredor movimentado do shopping, seja na rua, e você vai ver como o seu subconsciente vai se comportar diante daquela quebra ali. E aí você vai perceber que aquilo teve realmente uma grande influência sobre o seu subconsciente e que a orientação que nós sempre tivemos é que você deveria evitar esse tipo de local, esse tipo de ambiente, que não só o cinema, mas outros, mas o cinema de uma forma especial para que você se protegesse e vivesse a plenitude da religião. Muito obrigado, Dr. Luiz, pela sua entrevista. O SNTV fica por aqui, outras notícias e entrevistas você confere nesse canal. Se você quiser saber mais sobre o documento de estilo de vida cristão, você pode acessar o site reavivamentoereforma.com. Um abraço e até a próxima.